Alguma vez você participou de alguma equipe muito complicada, onde pessoas tentavam passar por cima uma das outras, ou onde as pessoas tomavam posição uma das outras, ou alguma queria parecer mais do que outra? Eu sou Lê Moraes, líder no desenvolvimento de pessoas para a supremacia, e eu vou contar para você hoje como os caçadores da antiguidade, as grandes linhas de batalhas dos grandes guerreiros antigos, podem resolver esse problema para você. Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo isso. Muitas pessoas atribuem que o ser humano sobreviveu ao longo da humanidade por causa do seu coeficiente de inteligência, ou seja, o QI, ou a quantidade de conhecimento, ou porque eram muito inteligentes. Contudo, muitos antropólogos, cientistas, observaram o seguinte: o que fez o ser humano sobreviver ao longo desse tempo na humanidade foi a cooperação. O que isso significa? Não era tão necessário para as tribos terem pessoas ultra inteligentes em algum momento ou outro, mas o mais importante para a sobrevivência é que um cooperasse com o outro. E o que muitas empresas muitas vezes têm e que isso agrava problemas complicadíssimos? As empresas às vezes vai ter pessoas, uma tentando competir com outras, uma tentando tomar o lugar da outra ou aparecer mais do que outra. Porém, no mundo antigo funcionava da seguinte forma: havia uma pequena tribo de guerreiros, de humanos ou humanoides, e eles tinham que se defender, por exemplo, de grandes feras, de grandes predadores, ou também eles tinham que atacar alguns animais muito maiores que eles, por exemplo, os mamutes. E o que eles faziam? Eles entravam numa atividade coordenada, ou seja, a cooperação foi o fator principal no início da humanidade para que o ser humano sobrevivesse. E além disso, essa cooperação não era algo tão simples, era algo que sempre estava em treino. Imagina você num campo aberto, onde tem animais muito grandes, por exemplo, o mamute, e tinha ali um grupo de seres humanos tentando derrubar esse animal para levar como alimento. Se todos eles atacassem de uma vez, com certeza alguém seria ferido. Se alguém quisesse aparecer mais, com certeza chamaria a atenção desse mamute e seria o primeiro a ser machucado, talvez até morto. Se alguém tivesse uma atitude que ela fosse exagerada, com certeza comprometeria todo o grupo e ninguém teria o alimento. Então o que eles desenvolveram? Cooperação, ataques e movimentos coordenados. Imagina assim, tem ali um mamute, vai ter uma pessoa que ele vai atacar de um lado, um guerreiro vai atacar de um lado, enquanto os outros que estão próximos, eles têm que ficar atentos porque esse mamute vai devolver o ataque, vai reagir a esse ataque exatamente aquele que atacou. E os outros dois que estão próximos têm que defender aquele que atacou. E ao mesmo tempo, um atacou, o animal se volta para aquele que atacou, os outros dois vêm ao lado para defender e em outros lados tem que ter outros que atacam. E dessa forma, fazendo movimentos coordenados, eles conseguem dominar grandes feras, eles conseguem dominar grandes animais para o seu alimento. Ou seja, a cooperação, movimentos coordenados, tendo como fim chegar a um objetivo, no caso o alimento, que fez o ser humano sobreviver. E agora, o que isso tem a ver, por exemplo, com as grandes linhas de batalha? Antigamente, as batalhas eram muito corpo a corpo. Por exemplo, se você ver filmes ou reportagens ou documentários sobre Império Romano, sobre os persas, sobre muitos outros guerreiros antigos, eles tinham essas linhas de frente de combate. E a grande vantagem é que as linhas de combate dos guerreiros tivessem como princípio defender o outro. Se você pode ver, por exemplo, quando você observa Esparta, seja em filme ou documentário, que uma mão serve para atacar o inimigo e a outra serve para defender o companheiro do lado. Então, quando tem essa filosofia de um atacar e ao mesmo tempo defender o lado, isso sempre funciona. Agora, imagina você na sua equipe. Se você está trabalhando com a sua equipe e quando você faz o seu trabalho e você, ao mesmo tempo fazendo o seu trabalho, você facilita ou defende o trabalho do outro. E aí esse segundo outro também faz a mesma coisa. Ele trabalha o conteúdo, a atividade que ele tem que fazer e defende o próximo. Muitas vezes em empresas, eles criam departamentos muito quadrados, onde um não tem diálogo com o outro. O mais provável que aconteça
é que um comece a acusar o outro não fez, o outro não fez, o outro não fez. E aqui o que nós estamos observando é o seguinte, o princípio da cooperação, que ele foi aplicado nos grandes caçadores do início da humanidade, também aplicado às linhas de combates dos grandes guerreiros de épocas antigas e clássicas, é a cooperação. Isso que pode salvar a sua empresa. Ou seja, se tem uma pessoa numa determinada posição, ao invés de dizer que a posição do outro está errada, ou está equivocada, ou que está atrapalhando, a minha posição tem que defender, facilitar, ajudar a próxima. E a próxima fazer a mesma coisa com o outro. E aí você cria uma linha de cooperação onde todas as pessoas são beneficiadas por aquilo que o outro está fazendo. Ora, de fato, acontece que tem pessoas, talvez um pouco arrogantes ou com excesso de autoconfiança, que acha que ele consegue fazer tudo, ou que acha que ele consegue resolver tudo, ou que somente quando ele faz alguma coisa que dá resultado. Esse é um princípio que, se colocasse ele para lutar contra alguma fera antiga, ou mesmo na linha de batalha, com certeza ele seria o primeiro a vir a faltar. E quando você aplica isso nas empresas, o que você tem? Você tem uma linha de cooperação de um com o outro. Por isso que a cooperação em equipe, ela tem sempre que eu cuido da minha posição e de um lado eu faço a minha atividade, digamos, atacando alguma coisa, e do outro defendendo os outros departamentos ou as outras pessoas ou a equipe que está ali em volta de mim. Por isso que a cooperação fez o ser humano sobreviver tanto tempo na humanidade, por isso que fez crescer e desenvolver. Se sua empresa não abre ou não se abre, ou você, enquanto líder ou enquanto liderado, não se abre para a cooperação, muito provavelmente poucas coisas vocês conquistarão ou talvez nunca conquistarão. E para você que está acompanhando até aqui, conta aqui nos comentários para mim o seguinte: alguma vez você já percebeu que houve falta de cooperação da equipe? Ou que você liderou, ou que você estava participando? Ou o contrário, você percebeu uma equipe que coopera muito uns com outros? Então, por favor, coloca aqui nos comentários se você já passou por essa experiência, o que essa experiência ensinou você, ou se você tiver percebido, vivenciado, experimentado algo um pouco diferente do que eu falei, compartilhe aqui também comigo. E será uma grande honra poder ouvir você, e se tiver mais alguma questão, alguma dúvida que você queira fazer, também pode colocar aqui nos comentários para que eu possa auxiliar mais ainda você. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais de práticas bem-sucedidas do universo de empresários visionários, me siga nas redes sociais, eu te vejo lá.